Você já ouviu falar do mico-leão dourado? Esse carinha simpático, de pelagem brilhante e olhar curioso, é um verdadeiro tesouro da biodiversidade brasileira. Hoje vamos conhecer um dos mamíferos mais carismáticos do nosso país, e também um dos mais ameaçados do mundo. O mico-leão dourado não é só bonito, ele é raro, é frágil e é símbolo de resistência. Encontrado somente aqui, no Brasil, esse pequeno primata habita as florestas da Mata Atlântica, especialmente no estado do Rio de Janeiro. E quando eu digo somente aqui, é literal. O mico-leão dourado não vive em nenhum outro lugar do planeta. É uma espécie endêmica, ou seja, exclusiva, e isso aumenta ainda mais a responsabilidade que temos sobre a sua preservação. Ao longo das próximas cenas, vamos explorar curiosidades, comportamento, alimentação, reprodução e também os desafios que ele enfrenta para sobreviver. Vamos descobrir por que ele tem esse nome majestoso, como ele vive em família e o que vem sendo feito para garantir que ele continue existindo nas próximas gerações. Então, se ajeita aí, porque o vídeo de hoje está cheio de natureza, conhecimento e paixão por um dos animais mais icônicos da fauna brasileira. Bem-vindo ao mundo do mico-leão dourado. Vamos nessa! O mico-leão dourado é um verdadeiro símbolo da nossa biodiversidade. E mais do que isso, é um patrimônio exclusivamente brasileiro. Essa espécie incrível de primata só existe aqui, no nosso território, e em nenhum outro lugar do mundo. Ele é endêmico da Mata Atlântica, uma das florestas tropicais mais ricas e também mais ameaçadas do planeta. Mais especificamente, o mico-leão dourado se encontra em fragmentos da floresta no estado do Rio de Janeiro, com destaque para áreas protegidas, como a Reserva Biológica de Poço das Antas, o Parque Estadual do Rio Vermelho e a Reserva Biológica União. O curioso é que, mesmo sendo uma floresta tropical brasileira, a Mata Atlântica já perdeu mais de 85% de sua vegetação original. E é justamente nesses pequenos bolsões de floresta que os micos tentam sobreviver, com a ajuda de projetos de conservação e reintrodução. Esses macaquinhos vivem exclusivamente nas copas das árvores. Eles são o que a gente chama de arborícolas, ou seja, raramente descem ao chão. Vivem pulando de galho em galho, em busca de alimento, abrigo e proteção. Visualmente, é impossível não reconhecer um mico-leão dourado. Sua pelagem é laranjada dourada, brilha com a luz do sol e se destaca entre os galhos. E o mais marcante é a sua juba fofa ao redor da cabeça, que lembra a crina de um leão, e é daí que vem seu nome. Mas tem mais. Ao contrário de outros primatas, o mico-leão dourado tem garras ao invés de unhas. Essas garras servem para se firmar nos galhos, cavar por insetos na madeira e se movimentar com mais agilidade nas alturas da floresta. Eles podem medir cerca de 30 centímetros e pesar entre 500 e 700 gramas. Ou seja, são pequenos no tamanho, mas gigantes no valor ecológico. A presença do mico-leão dourado é mais do que um sinal de vida na floresta. Ela indica que aquele pedaço de natureza ainda está saudável. Por isso, onde tem mico-leão, tem esperança de equilíbrio ecológico. O mico-leão dourado pode até parecer pequeno, mas não se engane, ele é cheio de truques e adaptações surpreendentes. Os adultos medem em média 30 centímetros do focinho até a base da cauda, com esta podendo chegar a quase o dobro do corpo. Pesam cerca de 600 gramas, o que é mais leve do que um pacote de açúcar. Mas mesmo sendo leve, esse macaquinho é ágil, rápido e extremamente habilidoso nas alturas da floresta. Uma das características mais interessantes está em suas mãos. Ele possui um terceiro dedo, alongado, mais fino e flexível, que funciona como uma espécie de ferramenta natural. Com ele, o mico consegue explorar fendas em galhos, ocos de árvores e até troncos podres para capturar insetos, larvas e pequenos invertebrados escondidos. Ali, é como se fosse um canivete suíço embutido no próprio corpo. Além disso, outra curiosidade é que machos e fêmeas são visualmente muito parecidos. Não há uma diferença clara na pelagem, no tamanho ou nas feições. Ou seja, para saber quem é quem, os próprios micos usam o comportamento e as vocalizações, que funcionam como um tipo de linguagem social. Esses sons servem para se reconhecerem, alertar sobre perigos, manter o grupo unido e até mesmo expressar emoções, como alegria, medo ou irritação. Eles são animais diurnos, ou seja, ficam ativos durante o dia, especialmente nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde. Durante o dia, o grupo se desloca em busca de alimento, frutas, insetos, pequenos vertebrados e até néctar. Ao entardecer, procuram um abrigo seguro para passar a noite. Geralmente dormem em ocos de árvores, ninhos de bromélias ou emaranhados de cipós bem escondidos, sempre em locais altos e protegidos contra predadores. E o mais bonito, o mico-leão dourado é um animal extremamente social e cooperativo. Eles vivem em pequenos grupos familiares que podem ter de 2 até 14 indivíduos. São grupos liderados
muitas vezes, por um casal reprodutor, mas todos os membros participam do cuidado dos filhotes. Quando um filhote nasce, ele não é responsabilidade apenas da mãe. Os irmãos mais velhos, o pai e até outros adultos ajudam a carregar, aquecer, proteger e ensinar o novo integrante. Essa prática é chamada de criação cooperativa e é um dos comportamentos mais encantadores dessa espécie. E não para por aí. Os micos costumam esperar uns pelos outros durante o deslocamento. Se um está atrasado ou ficou para trás, os demais reduzem o ritmo ou vocalizam até que o grupo esteja junto novamente. Essa solidariedade entre eles é uma das grandes lições que a natureza nos dá, porque, na floresta, sobreviver sozinho é quase impossível, mas em grupo é outra história. A alimentação do mico-leão dourado é um verdadeiro cardápio tropical. Eles são considerados onívoros oportunistas. Isso significa que comem de tudo um pouco, de acordo com o que a floresta oferece. A base da dieta são as frutas maduras encontradas nas árvores. Além de saborosas, elas são fontes importantes de energia e água, principalmente nos dias mais quentes. O mico também ajuda a espalhar as sementes dessas frutas pela floresta, o que faz dele um aliado na regeneração da Mata Atlântica. Mas ele não vive só de frutas, não. Durante o dia, esse pequeno caçador também vasculha galhos, troncos e folhagens atrás de insetos, aranhas, centopeias e até larvas escondidas. Lembra do dedo comprido que ele tem? Pois é, ele é perfeito para alcançar esses bichinhos nos lugares mais difíceis. E, quando a oportunidade aparece, o mico-leão dourado também consome ovos de pássaros, pererecas pequenas e até lagartixas. Essas presas fornecem proteína, essencial para o crescimento e manutenção da saúde, especialmente dos filhotes em desenvolvimento. É como se o mico tivesse uma dieta equilibrada e completa, que vai do doce das frutas ao crocante dos insetos, um verdadeiro banquete da floresta. E mais, ao se alimentar de tantos elementos diferentes, o mico acaba desempenhando um papel ecológico essencial. Ele controla populações de insetos, espalha sementes, movimenta nutrientes. Ou seja, não é só um morador da Mata Atlântica, ele é um cuidador natural desse ecossistema. Entre os micos-leões dourados, a família é coisa séria e muito bem organizada. Esses pequenos primatas vivem em grupos coesos, quase como clãs. E dentro desse grupo, existe uma liderança clara, a fêmea alfa. Ela é, geralmente, a mais velha e experiente, e, olha só, é a única fêmea do grupo que pode se reproduzir. As demais até têm capacidade biológica, mas sua reprodução é naturalmente suprimida. Ou seja, o grupo se organiza para favorecer apenas um casal reprodutor, o que ajuda a manter a harmonia e evitar disputas internas. A gestação dessa espécie dura em torno de 129 dias, pouco mais de 4 meses. E quando os filhotes nascem, geralmente são 2, mas podem ser até 3 de uma só vez. E aqui vem uma surpresa: quem mais cuida dos filhotes é o pai. Sim, o macho é o principal responsável por carregar os bebês nas costas, quase o tempo todo. Mas ele não está sozinho nessa missão. O grupo inteiro ajuda. Irmãos mais velhos, tios, tias e até juvenis que ainda não se reproduzem participam do cuidado. Eles alimentam os pequenos com frutas e insetos, aquecem, protegem e até ensinam a se locomover pelos galhos. É uma verdadeira educação comunitária, em que o instinto coletivo fala mais alto do que o individual. Esse tipo de organização fortalece os laços entre os membros do grupo e aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. Afinal, viver na floresta exige colaboração, e os micos-leões dourados são mestres nessa arte. Mesmo com sua aparência cativante e papel fundamental na natureza, o mico-leão dourado ainda está em perigo de extinção. E isso não é exagero. Estima-se que restem apenas cerca de 2.500 indivíduos vivendo na natureza, em uma área cada vez mais fragmentada. E por que isso aconteceu? A resposta está no impacto humano. A destruição da Mata Atlântica, que já perdeu mais de 90% de sua área original, é o maior vilão dessa história. Além disso, a caça ilegal, o tráfico de animais silvestres e doenças transmitidas por outras espécies invasoras complicaram ainda mais a situação. Mas nem tudo está perdido. Hoje, diversos projetos de conservação estão em andamento, como os realizados pela Associação Mico-Leão Dourado, que atua no reflorestamento, proteção de corredores ecológicos e reintegração de indivíduos nascidos em cativeiro. E por que proteger essa espécie é tão importante? Porque o mico-leão dourado não é só um animal bonito, ele é um agente vital para o equilíbrio da floresta. Esses pequenos primatas são grandes dispersores de sementes. Ao comerem frutas e depois eliminarem as sementes nas fezes, eles ajudam a espalhar a vegetação nativa por toda a floresta. Ou seja, eles plantam árvores sem saber, e com isso, regeneram o ecossistema, mantendo a diversidade de plantas,
abrigando outras espécies e garantindo o ciclo natural da vida. Sem eles, diversas plantas simplesmente deixariam de existir, e isso afetaria desde insetos e aves, até animais maiores, e o próprio ser humano, que depende da floresta para o clima, a água e o equilíbrio ambiental. Proteger o mico-leão-dourado é proteger a floresta, e proteger a floresta é proteger o futuro do planeta. Curiosidades: você sabia que o mico-leão-dourado já foi um símbolo de status na Europa? No século XVIII, esse pequeno primata encantou a aristocracia europeia com sua aparência exótica e pelagem dourada. Um exemplar foi levado para Paris em 1754 e descrito como um Paris Saint-Lion, o pequeno macaco-leão. Sua presença em coleções particulares e zoológicos europeus o tornou um símbolo de prestígio entre os nobres da época. Infelizmente, essa popularidade também contribuiu para a captura e o tráfico da espécie, o que agravou sua situação na natureza. Hoje, felizmente, o foco está na conservação e proteção desses animais, em seu habitat natural. O mico-leão-dourado também é protagonista de uma das histórias de conservação mais bem-sucedidas do mundo. Na década de 1970, a população dessa espécie estava em declínio acentuado devido à destruição da Mata Atlântica e à captura ilegal. Em resposta, foi criada a Reserva Biológica de Poço das Antas em 1974, a primeira unidade de conservação federal do Brasil, com o objetivo de proteger o habitat do mico-leão-dourado. Desde então, diversas organizações, como a Associação Mico-Leão-Dourado, têm trabalhado incansavelmente na reprodução em cativeiro, reintrodução na natureza e restauração do habitat. Graças a esses esforços, a população do mico-leão-dourado aumentou significativamente, tornando-se um exemplo inspirador de como a ação humana pode reverter o risco de extinção de uma espécie. Hoje, o mico-leão-dourado é considerado uma espécie bandeira na conservação ambiental. Isso significa que sua imagem é utilizada para promover a proteção de seu habitat e de outras espécies que compartilham o mesmo ecossistema. Ao focar na conservação do mico-leão-dourado, diversas iniciativas também beneficiam a rica biodiversidade da Mata Atlântica. Além disso, o mico-leão-dourado estampa a nota de R$ 20, reforçando seu papel como símbolo nacional da biodiversidade brasileira. Sua imagem também foi considerada para mascote da Copa do Mundo de 2014, evidenciando sua importância cultural e ambiental. Gostou de conhecer esse pequeno, mas poderoso símbolo da nossa biodiversidade? Então já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais o nosso trabalho e fortalece a luta pela conservação da nossa fauna e flora. E agora a gente quer saber de você, qual outro animal você quer ver aqui no canal? Que curiosidade sobre os animais deixa você de queixo caído? Comenta aqui embaixo, porque a sua sugestão pode virar o nosso próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, professores, colegas e com todo mundo que ama os animais, tanto quanto a gente. Vamos juntos espalhar conhecimento e ajudar a proteger o que é nosso por direito, a natureza do Brasil.